Olá, uma pergunta tem sido bastante frequente nos últimos dias para uma parte dos empregados da Caixa. PDVE, aderir ou não aderir? A Caixa Econômica lançou recentemente o seu Plano de Demissão Voluntário Extraordinário, o chamado PDVE. O objetivo do banco é a redução do seu quadro de pessoal em 10 mil empregados. Para isso, a Caixa anuncia um conjunto de benefícios e vantagens àqueles empregados que aderirem ao plano. Mas é importante, nesse momento de uma decisão tão séria, que tem um impacto muito forte na vida de cada empregado da Caixa, uma análise profunda do que realmente é vantagem, do que realmente é benefício, para que seja tomada a decisão correta. A TV FENAG convidou o advogado Heitor Menegali para fazer uma análise sobre o tema. Assista agora o que diz o advogado Heitor sobre esse assunto. Olá, sou Heitor Menegali, advogado no Rio de Janeiro, aposentado desde 2015 da Caixa Econômica Federal. Nunca abandonei a Caixa, pois participo dos movimentos associativos há muito tempo. Sou diretor jurídico da PCF Rio e presidente do Conselho Fiscal da GCF do Rio de Janeiro. Venho falar sobre um assunto que está muito comentado nesses dias, que é o Programa de Desligamento Voluntário Extraordinário. O PDVE estava sendo esperado, acalentado há alguns anos, pois a Caixa, nos anos anteriores, lançava edições sucessivas do PAA, o Programa de Apoio à Aposentadoria, inclusive um programa desses em 2015, ao qual eu aderi. O PAA, ele tinha duas grandes diferenças, uma questão do incentivo financeiro, que era de 5 remunerações base, e outra que ele só atendia o empregado que fosse se aposentar, ele não atendia o empregado que não tivesse tempo de aposentadoria. O programa de desligamento voluntário, ele é abrangente, ele atinge tanto aquele que está se aposentando quanto aquele que não faz jus à aposentadoria. Porque para aderir a esse programa, a modalidade é de rescisão a pedido, ou seja, o empregado precisa pedir demissão da Caixa. Então ele é bem diferente. E também, por ser diferente, é natural que o incentivo financeiro também tivesse que ser substancialmente melhor, né? Então, foi dobrado o incentivo financeiro. Ao invés de 5, esse ano são 10 remunerações base. Ainda assim, 10 remunerações base são o suficiente? É o suficiente para que a pessoa tome a decisão de sair da empresa, pedir demissão da empresa? Depende. Várias pessoas têm me perguntado, ligam aqui para o escritório, mandam um e-mail. Eu digo, depende. Cada caso é um caso, cada situação é uma situação. Eu queria então conversar com vocês a respeito dos pontos que eu considero fundamentais para sopesar na hora de tomar a decisão. Primeiro vamos falar sobre a diferença do aposentado e a pessoa que pede rescisão do contrato de trabalho. O aposentado ele já tem uma situação jurídica bastante conhecida. Ele sabe o que ele leva, o que ele recebe, qual vai ser a renda dele no futuro. Ele vai receber do INSS, vai receber da FUNCEF quando tem FUNCEF, deixa de receber algumas verbas da ativa, como PLR, abono, o índice de reajuste dele é diferente, ele não tem mais as férias, né, que ele podia vender férias, ter um terço das férias. Ele também não pode mais vender, converter em espécie licença-prêmio, converter em espécie a PIP. O ticket de alimentação também ele deixa de ter. Então essa é a situação do aposentado. Aí o aposentado ele mensura, bom, tá tranquilo, posso me aposentar. Tem o caso também dos que tem CTVA. Então, bom, dá para aposentar assim? Ele decide, pronto. Agora o não aposentado, a situação é ainda mais delicada que a do aposentado. Se o aposentado já tem que pesar se está na hora dele sair, o não aposentado mais ainda. Porque ele não vai ter renda nenhuma. Ele não vai deixar de ter algumas rendas, ele não tem mais renda nenhuma. Então é diferente. Então, para esse não aposentado, ele tem que pensar, essas 10 remunerações básicas, ele tem que pensar nela, ele não tem que pensar nas outras verbas, porque essas são devidas a ele a qualquer momento que ele pedisse demissão.
Então, esse plus que ele tem, são as 10 remunerações básicas, são suficientes para a subsistência dele, até que ele venha montar um negócio. Ele vai fazer o quê? Vai empreender no momento que a economia está em retração? Então, é bom que se pense muito nisso. Um momento desse, tem experiência, tem isso. Então, é um momento muito, muito delicado para se pensar, e tem que se pensar muito, e eu acho o prazo de adesão muito pequeno para uma decisão tão importante. Aí existe também a questão da FUNCEF. Muitos falam, não, mas além disso eu ainda posso tirar meu dinheiro da FUNCEF. Tá, o que é o meu dinheiro da FUNCEF? Depende do plano. No novo plano, o participante pode ir lá e resgatar o saldo do fundo dele lá, o saldo dele de FUNCEF. Ele pode resgatar no momento que fizer juízo. Agora, para o empregado, para o participante que é do Reg Replan, o máximo que ele pode fazer é tirar 10% da reserva matemática, que isso será também proporcionalmente reduzido na sua pensão. Então também, assim, FUNCEF são casos diferentes. Fiz um documento chamado Considerações sobre PDV, onde a gente esclarece mais esses casos. Aí o saúde caixa. Com saúde não se brinca. E com saúde caixa também não se brinca. Existem duas situações de saúde caixa. Para o aposentado, foi definido que ele terá o saúde caixa por tempo indeterminado. E aí o aposentado ficou tranquilo. Bom, eu vou aderir, vou me aposentar e vou ter plano de saúde caixa por tempo indeterminado. O que é indeterminado? O nome já diz, é algo que não se determina. Então, indeterminado é uma insegurança muito grande. Eu não posso crer que eu vou ter o plano de saúde para o resto da minha vida se ali diz que é indeterminado. Indeterminado para mim pode ser 1 ano, para você pode ser 2, para outro pode ser 30. Então, o que é indeterminado? Algumas pessoas já alvoroçaram e falaram, não, nós consultamos a área de pessoas da Caixa, e a área de pessoas da Caixa diz que indeterminado é vitalício. Mas no dicionário não é isso. O dicionário é indeterminado, vitalício é vitalício. Não, mas a Caixa escreveu indeterminado, mas ela quis dizer vitalício. Por que não escreveu vitalício? Então, não, mas é uma polêmica à toa. Não acho que seja uma polêmica à toa. Você está lidando com saúde e com o futuro do empregado. Então, mude o termo de indeterminado para vitalício. Aí essa situação fica resolvida. Para o que não se aposenta, o plano de saúde é garantido por apenas 24 meses. Eu digo apenas porque 24 meses passam muito rápido, muito rápido. E esse empregado, ex-empregado, após 24 meses, se ele não estiver inserido economicamente, ele ainda vai ter um gasto com um plano de saúde, e um plano de saúde, dependendo da idade do participante, é muito caro um plano de saúde aí fora. Há quem diga que o plano de saúde caixa já não é mais o mesmo, mas eu creio que ele ainda seja melhor economicamente do que os planos que nós temos no mercado. Então, é pensar muito nessa questão do plano de saúde caixa. Isso é muito sensível para a vida do empregado nos momentos onde talvez ele precise mais do saúde caixa. O envelhecimento, a exposição a doenças é maior. Temos a questão das verbas rescisórias. A demissão a pedido do PDV segue os mesmos trâmites do normativo da Caixa, que trata de rescisão a pedido. E no normativo da Caixa é muito claro que as verbas, os débitos com saúde caixa, débitos com curso superior ou pós-graduação não concluídos e que tenham sido bancados pela Caixa, podem ser eles podem ser deduzidos das verbas rescisórias no caso de uma rescisão. E também a responsabilização civil decorrente de má-fé ou dolo. Nesse caso também pode debitar das verbas rescisórias, independente daquele limite de um mês de salário. Só que para o PDV, eles avançaram. Agora diz que a responsabilização civil pode ser deduzida do incentivo financeiro do PDV, ou seja, daquelas 10 remunerações básicas. Mas que diferença que tem? Agora diz apenas a responsabilização civil, não deixa mais claro que é a responsabilização civil decorrente de dolo ou má-fé. Ou seja, o empregado de boa índole, honesto, correto,
que foi responsabilizado por alguma operação mal sucedida terá o risco de ter o seu incentivo financeiro, caso ele venha aderir ao PDV, totalmente suprimido por conta de uma responsabilização civil que será deduzida desse incentivo. É uma situação extremamente injusta, como é injusta a responsabilização civil disseminada como se dá. Na minha profissão, atendo diversos colegas envolvidos em processos disciplinares da Caixa e de outros órgãos, mas na Caixa há quase que um entendimento de que a responsabilização civil é sempre do empregado, ou seja, é um banco que não está assumindo totalmente o risco empresarial, prefere repassá-lo ao empregado. E agora pior, além do empregado ter essa imputação de responsabilização civil, ele pode ter ela imediatamente executada na hora de aderir a um programa desse. Então, é mais um caso para analisar muito cautelosamente. Por fim, temos uma situação extremamente delicada, extremamente sensível, que é a quitação que se dá no termo de adesão ao PDV de todas as reclamações trabalhistas, não só do momento aquelas inerentes ao programa onde o empregado está aderindo, como as demais durante a vigência do contrato de trabalho dele com a Caixa. Ora, então o empregado que pretenda entrar com uma ação, ingressar com uma ação de hora extra, de CTVA, de lá o que seja, ou já tenha ingressado, esse empregado está totalmente prejudicado, porque essa ação, imediatamente, a Caixa já se garantiu e vai mostrar em juízo, olha, ele assinou um termo e esse termo tem validade. Aí várias pessoas hoje começaram, as pessoas começam, não é assim, há um entendimento da Justiça do Trabalho que a assinatura de um termo desse não tem validade porque ela se deu no momento onde o empregado ou assinava ou não conseguia se desligar da empresa, não conseguia aderir. Era quase que uma coação irresistível. Houve esse entendimento por muito tempo. Esse entendimento houve na Justiça do Trabalho por um tempo e através da orientação jurisprudencial 270. Só que no ano de 2015, o STF, chamado a julgar uma ação envolvendo o Banco do Brasil como sucessor do Banco de Santa Catarina, julgou um recurso extraordinário, o 590.415, onde ficou definido que essa orientação jurisprudencial não mais valeria, ou seja, o termo de quitação não seria mais somente sobre as verbas do programa de desligamento, mas sobre todo o contrato. E a reclamante perdeu o direito total que ela tinha das reclamações trabalhistas contra o banco. Então, o empregado que tem ação trabalhista ou que pensa em ingressar com ação trabalhista, ele deve fazer uma conta. O que eu tenho a reclamar? Eu não tenho nada a reclamar, então isso não afeta ele. Não, eu tenho a reclamar uma coisa muito pequenininha, bem menos que esses 10 incentivos, 10 remunerações do meu incentivo. É para pensar. Por fim, falando da questão pessoal, que o trabalho, principalmente no mundo capitalista, o trabalho ele é a identidade do indivíduo. O indivíduo ele é reconhecido na sociedade, na família, no meio onde ele vive, através do trabalho. Então, deixar o trabalho, há uma ruptura de sua identidade. Se não houver uma preparação muito bem feita, muito pensada, ele pode vir a sofrer muito com isso. Ele pode sentir o peso de desvincular o trabalho de sua identidade. Isso, então a pessoa nunca deve parar de trabalhar? Não, deve sim, mas ela deve se preparar. Mas será que todos estão preparados? Ou será que os que não se prepararam, com menos de 20 dias, prazo para adesão ao PDV, é suficiente para se preparar? E aí eu digo, quando me perguntam, da mesma forma, você quer sair, tá? Você pesou todos esses pontos que nós analisamos aqui? Pesei, então tranquilo. Você está preparado para sair? Psicologicamente, está preparado? Estou preparado para sair. É o meu momento. Se é o seu momento, sai. E se não é o meu momento? Se não é o seu momento, fique. A casa é sua. Ninguém está te botando para fora. A oxigenação da empresa é nobre? Sim, é nobre. Todo organismo precisa ser oxigenado e com a empresa não poderia ser diferente. Agora, se nessa oxigenação está embutido algum propósito de enfraquecimento da empresa pública ou desrespeito aos direitos trabalhistas, aí sim devemos ficar vigilantes e lutar contra isso.
Estou à disposição de vocês por e-mail. Meu e-mail é heitor@menegale.adv.br. Meu telefone é 21 999 71 1282. Pode mandar o WhatsApp, se eu não puder responder na hora, eu respondo depois, se eu tiver condições de colaborar com as dúvidas que vocês têm. Muito obrigado.